Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. O Salmo é o de número 51. Quero agradecer, pastor Raimundo, pastor desta igreja. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Todos os obreiros aqui na minha retaguarda, liderança dos jovens, irmão Bruno, Alain, Marquinhos, Deus abençoe toda a juventude Cojar, que Deus possa continuar abençoando esta juventude que já é tão abençoada, né? Glória ao nome do Senhor. Como foi muito bem apresentado aqui, me faço acompanhado da minha esposa, irmã Débora, mulher mais linda deste mundo para mim, e juntamente com a minha família, só uma parte dela, né? Diácono Luiz, irmã Jéssica, o Henrique, Leonardo e a Axa. Muito obrigado. Vocês são especiais para mim. Salmo de número 51, verso de número 10 e 11. Quem encontrou o texto, confirme dizendo amém. Amém. Sim, está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Podem assentar, por favor. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, pode fazer isso. Esse tecladista é muito abençoado. Você muda a música para mim? Coloca uma musiquinha um pouquinho mais agitada, porque eu sou um pouco sentimental, senão eu vou começar a pregar chorando aqui. Salmo 51 é um salmo de Davi. Davi foi o único a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Deus tivera grandes instrumentos, a qual foram usados pela sua graça e pelo seu Espírito. Deus teve um Moisés libertador, Deus teve um Sansão, um Gideão, que foram juízes, Deus teve um Samuel, Deus levantara profetas, como o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico. Deus usou a Jeremias, também chamado de profeta chorão. Deus usou o profeta Ezequiel, que viu coisas profundas, que os céus se abriram para ele, quando mesmo estava em Babilônia, à beira do rio Quebar. Ezequiel é o profeta do Apocalipse do Antigo Testamento, mas a nenhum desses Deus chamara homem segundo o meu coração. Então Davi se destaca por receber este título, por receber esta nomenclatura. Havia algo em Davi que fazia com que Deus olhasse e enxergasse o que nenhum outro conseguia enxergar em Davi. A saber, Davi era desprezado, até mesmo pelo seu pai e também pelos seus irmãos. Davi não tinha o privilégio, por exemplo, de se assentar à mesa pela manhã e tomar um café da manhã com sua família, não. Davi não tinha o privilégio de almoçar no domingo, após o culto, na mesa com seu pai e irmãos, não. Davi habitava em uma casa no campo, distante da casa em que seu pai morava com seus irmãos. Davi não era benquisto pelos seus irmãos e era desprezado pelo seu pai. Mas Deus sempre esteve com os olhos fitados em Davi. Deus jamais perdera Davi de vista. Davi, quando compôs o Salmo de número 51, ele compôs
vivenciando talvez um dos piores momentos de sua vida. Davi havia acabado de pecar e cometer um pecado terrível. Você conhece bem o pecado de Davi, que é tão famoso e feito menção em nosso meio. Davi, ele era homem de guerra. Ao mesmo tempo que Davi conseguia usar uma espada como ninguém, e num campo de guerra matar muita gente do exército inimigo, Davi também tinha a singeleza de tomar uma harpa artesanal e cantar louvores a Deus. A mesma mão que com uma espada matava 10 milhares, como ficou famoso o cântico em Israel, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. É a mesma mão que com singeleza, com uma harpa que não tinha valor para ninguém, mas feita com as suas próprias mãos, com o que tinha, Davi conseguia, estando desamparado pelo pai, pelos irmãos, e estando somente na companhia de suas ovelhas, Davi conseguia pegar aquela harpa e dizer: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. É bem verdade que as coisas faltavam para Davi. É bem verdade que a presença de Jessé faltava para Davi. É bem verdade que o carinho do irmão faltava para Davi. É bem verdade que Davi tinha uma vida sofrida e precária no tocante ao carinho, ao sentimento de sua família. Mas ainda assim, Davi sabia que em meio a toda essa circunstância, o Senhor estaria presente na vida dele. E então, quando Davi comete este pecado terrível, ele fica em Jerusalém e o povo vai para a guerra. Ele está passando na varanda de seu palácio, no terraço, e vê Batseba se banhando, chama Batseba, se deita com ela, e depois ele vai saber que aquela mulher tinha marido, e agora Davi tenta resolver as coisas, mas pecado só tem um jeito de resolver, que é se humilhando, se arrependendo e recebendo o sangue do Cordeiro sobre sua vida. Davi vai matar, vai dar um jeito de planejar a morte do marido daquela mulher, mas também isso não resolve, mas Deus estava vendo tudo. E então, em meio a este pano de fundo, Deus manda um profeta para se achegar a Davi, contar uma parábola e mostrar quão grande foi a maldade e o pecado de Davi. Davi então se arrepende e compõe então o Salmo de número 51. Por isso ele clama por misericórdia no verso 1, por isso ele confessa o seu pecado. Mas no verso 10, e aqui eu quero começar a pregar nesta noite, Davi vai fazer um pedido tremendo. Davi, ele andava à frente dos homens de sua época. Davi, ele conseguia ter revelações grandiosas que ninguém da sua época tinha. Como por exemplo, Davi, ele mudou o sistema de adoração, construindo um tabernáculo separado só para a Arca da Aliança, e colocou os adoradores em volta da arca, como é no céu, no trono de Deus, aonde Deus está assentado, e os 24 anciãos adoradores ao redor do trono, adorando de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, no verso 10, vai clamar, vai fazer um pedido a Deus, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi está pedindo um renovo no espírito. Davi está pedindo para que ele seja renovado no espírito. Davi era rei, e no Antigo Testamento o Espírito Santo por diversas vezes veio sobre Davi. Como no momento que ele derrubou o gigante, o Espírito Santo vinha sobre ele.
O que nós precisamos entender aqui, para conseguir compreender o pedido de Davi, é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava como habita hoje na igreja, porque o Espírito Santo não tinha sido dado. Então o Espírito Santo, como viu Ezequiel, estava nas rodas do trono, e quando precisava realizar uma obra, ele vinha sobre determinada pessoa que era ungida, capacitava aquela pessoa para determinada obra, e depois ele se retirava. É por isso que Sansão, ele dormia, mas quando acordava, o Espírito vinha sobre ele, e ele com uma queixada de jumento matava 1000. Assim também era com Davi. Quando ele ia para a guerra, o Espírito Santo vinha sobre ele, mas depois se retirava. Quando ele ia compor os salmos, o Espírito Santo vinha sobre ele, mas depois se retirava. É por isso que alguém que é um adorador como Davi foi capaz de cometer tamanho pecado e tamanha maldade e tamanha iniquidade. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava em Davi, só vinha sobre Davi. Então no verso 11, o que ele está querendo é exatamente o que você tem. O que ele está pedindo é exatamente o que o Senhor deu para a igreja. Ele está dizendo: eu quero o Espírito Santo sobre mim em todo momento. Eu quero uma estabilidade no Espírito. Eu não quero oscilar. Eu não quero adorar de manhã e à noite estar olhando para onde não devo olhar. Eu não quero dar glória a Deus no domingo à noite no culto, e na segunda-feira de manhã já pegar o celular para ver o que não era para ver, para falar com quem não era para falar, para chamar quem não era para chamar. Então eu não quero esse negócio, ó Deus, do Espírito vir e do Espírito se retirar de sobre mim. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? É que tem gente nos dias de hoje que usa o pecado de Davi como desculpa para pecar. Davi pecou também, tá tudo certo. Alguém bate nas costas de alguém e diz: Davi pecou também, tá tudo certo. Ele era segundo o coração de Deus e pecou também, adulterou, planejou morte. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo não habitava em Davi, e o Espírito Santo habita na igreja. E se você é igreja, o Espírito Santo habita em você. Então se Davi era bom, se Davi era adorador, se Davi era fiel, se Davi era quebrantado, e sem ter o Espírito Santo habitando nele, se o Espírito Santo habita em mim, eu não tenho que ser como Davi, eu tenho que ser melhor do que Davi, porque a obra que Jesus realizou no Calvário foi para me capacitar a ser um verdadeiro adorador. Deus quer levantar uma geração, não como Davi, mas como Cristo. Oh! Deus quer levantar uma geração que não anda na instabilidade espiritual. Ora na guerra e ora na varanda do palácio. Oh glória! Deus não quer levantar uma geração que anda na instabilidade espiritual. No congresso e na festividade adora, depois que acabou, oh meu Deus, não aparece mais. O que aconteceu? Enfraqueci. O que aconteceu? Entristeci. Deixa eu lhe dizer, o espírito que Deus te deu não é espírito de fraqueza, para você andar por aí dizendo que enfraqueceu. O espírito que Deus te deu não é espírito de perdedor e nem espírito de medo. Olha como está escrito: Ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Para de graça. O mesmo espírito que habitava em Cristo foi dado à igreja. É por isso que ninguém parava Jesus. Jesus não andava em instabilidade. Jesus é o modelo. Oh meu Deus!
Ah, pastor, Pedro era instável. Pedro era instável até Atos 2. Não tinha o Espírito Santo. Me mostra Pedro instável depois de Atos 2, não tem. Porque a partir de Atos 2 já não era mais Pedro, mas era o Espírito que habitava nele. Ah, para de graça. Paulo, glória. Paulo era instável enquanto fariseu, mas a caminho de Damasco, quando sobreveio um clarão de luz sobre ele, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. A partir daquele momento não teve mais instabilidade na vida de Paulo. Pelo contrário, ele andava por ali dizendo: já não vivo mais eu. Alguém já entendeu aqui o que eu falo? Ele andava por ali dizendo: já não vivo mais eu. Aí ele encontrava um fariseu na rua e dizia: ei Saulo, você não foi mais no culto nosso dos fariseus? Ele dizia: não posso, porque já não vivo mais eu. Não vai mais perseguir o caminho. Não, já não vivo mais eu. Oh meu Deus. Não vai mais ser atraído por aquilo que é mundano, não. Já não vivo mais eu. Mas a moda agora é outra coisa. A moda no mundo muda toda hora. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E Paulo dizia: já não vivo mais eu. A moda aí muda toda hora, mas na igreja há 2000 anos a moda é a mesma. E a moda é: sede santo, porque ele é santo. Sede santo, porque ele é santo. Davi pede renovo. Na verdade, Davi está dizendo: eu quero nascer de novo. Porque talvez você não saiba, mas o novo nascimento, o ser nova criatura, se dá no momento em que o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito humano. Então nosso espírito humano se torna um espírito aperfeiçoado. Para de graça. O nosso espírito humano, que antes, a qualquer momento, era levado pela vontade da carne, não tinha força para dizer não, não tinha força para dizer não vou, não tinha força para dizer não quero. Mas quando o Espírito Santo veio habitar no meu espírito humano, que não tinha força, alguém não entendeu o que Jesus falou quando ele disse que a carne é fraca. Alguém diz: a carne é fraca, por isso eu peco. A carne é fraca, por isso eu faço. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pronto para quê? Pronto para vencer a carne a hora que for. Alguém está entendendo aqui o que eu falo? A carne vai dizer eu vou, mas o espírito está pronto para dizer: você vai andar em santidade, você não vai. Oh meu Deus, a carne está dizendo faz, e o Espírito está dizendo não faz, porque você foi chamado para andar em santidade. Então o que Davi está desejando é o que você tem hoje. Vou me colocar no bolo. O que Davi está desejando é o que nós temos hoje, é o que nos foi dado. Ah, se nós valorizássemos mais o ter o Espírito Santo habitando em nós. Isaías não teve. Moisés foi grande, mas não teve também. Elias foi profeta do fogo, mas não teve. Pastor, mas Isaías não teve, Moisés não teve, Elias não teve, por que eu tenho? E a resposta é: você não tem porque você fez mais ou melhor do que eles. Você tem
porque aquele que te chamou é quem é maior do que Elias, é quem é maior do que Moisés, é quem é maior do que Isaías. E como ele é maior do que todos esses, ele morreu, mas a morte não pôde segurá-lo. Ah, se você pegasse isso. Ao terceiro dia ele ressuscita, ele vai ao Pai, e ele havia prometido que rogaria ao Pai. O que? Envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo nas rodas do trono. Quem dava movimento, talvez você não saiba, mas o trono de Deus é um trono que se movimenta, não é um trono estático. Ai meu Deus. Porque o Espírito que habita em você também é um espírito de movimento, não é um espírito estático. Ah, para de graça. Não tem um versículo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que o Espírito Santo está parado. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo só aparece se movimentando. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e estava em trevas. Qual era o estado da terra? Sem forma, vazia e em trevas. Um caos, não tem forma de nada, ninguém habita, é vazio, e não tem luz, está em trevas. Quem quer estar em uma terra como essa? Aí o maior missionário de todos, esse que habita em você, falou: ninguém quer, eu vou. Alguém já está pegando aí. Aí o verso 3 diz: mas o Espírito de Deus se movia pela face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para de graça. A situação era caótica, mas o Espírito Santo não estava parado, ele estava se movimentando. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui tem endereço. A situação era caótica, mas o Espírito Santo não estava parado, o Espírito Santo estava trabalhando. Eu não sei como é que está a situação lá na tua casa. Calapromanás. Eu não sei como é que está a situação. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei qual a área da sua vida que está assim, sem forma. Mas nesta noite eu trago uma boa nova para você. O Espírito de Deus está se movendo, está trabalhando. Não, você não está pegando não. A situação era caótica até o Espírito começar a se movimentar. Depois que o Espírito começou a se movimentar, o verso 3 já inicia dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A situação mudou, esse lado aqui pegou. A partir do momento que o Espírito Santo começou a se movimentar, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus começou a mudar a situação da terra a partir do movimento do Espírito. E eu olho para você nesta noite sem medo de errar e libero esta palavra com os olhos abertos, que é profecia para a tua vida. O Espírito Santo nesta noite quer fazer muita coisa na tua vida. O Espírito Santo nesta noite quer transformar muita coisa na tua vida. O Espírito Santo nesta noite quer mudar a situação de caos nesta noite, mas está esperando o movimento da tua parte. Rabacanda, rabaxanda. O Espírito Santo se move em você.
O Espírito Santo se move através de você. Eu não sei se você está pegando isso aqui. O Espírito Santo trabalha em você para depois trabalhar através de você. Oh meu Deus do céu, Davi queria isso que você tem. Davi queria o Espírito Santo habitando nele, mas Jesus entregou isso para você, ainda que nós não merecíamos, Ele entregou para nós. E qual é o nome disso, pastor? Não tem outro nome, é graça, como João escreveu no capítulo 1. E não é só graça, mas é graça sobre graça, é graça sobre graça. Só entende a graça quem foi agraciado, só entende a graça quem um dia provou dela. Paulo provou, e por isso ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou. Não, você não pegou não. Paulo está dizendo: o pecado pode ter até abundado, mas a graça de Deus sempre será maior do que o pecado. A graça de Deus na tua vida sempre será maior do que o pecado. Quem recebe esta palavra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Renova-me, renova-me, oh meu Deus. Rabacanda, rabaxanda. Tem renovo para a tua vida espiritual nessa noite. Davi disse: renova-me. E quando eu cheguei aqui, alguém estava lendo esse texto e confirmou. Isaías 11, verso 1, que fala sobre o renovo. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A verdade é que a gente fala muito de renovo, mas muita gente a gente não entende. Renovo não é qualquer coisa. O renovo é uma pessoa. Porque brotará um rebento. No hebraico esta palavra rebento, netzer, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo. No hebraico, netzer de novo. Tanto para rebento quanto para renovo. Netzer. Oh meu Deus. Netzer, rebento. Esta palavra era usada para uma oliveira. Só a oliveira tinha essa característica. Qual, pastor? Ela era plantada, ela crescia, ficava robusta, nascia folhas, dava fruto por muito tempo. Mas depois de muito tempo, esta mesma oliveira começava a secar-se, começava a perder vida, ficava sem folha, parava de dar fruto e ficava seca. E alguém olhava para a oliveira e dizia: não tem mais vida. Alguém olhava para a oliveira e dizia: morreu. E a oliveira ficava algum tempo nesse estado, que aparentemente ela estava morta. Porém, nem tudo que aparenta é. Ela poderia ficar, pasmem, até centenas de anos naquela situação. Mas em um determinado momento, irmão, você não pegar isso aqui agora. Em um determinado momento, nascia um broto. Na árvore seca, no seu tronco, Bruno, um broto.
Mas o broto é pequeno. Só entre nós aqui, se eles não pegar, fica aqui. O broto é pequeno, mas ele ousava nascer em meio àquele cenário caótico. E depois que o broto nascia, esse primeiro broto que nascia era chamado de Netzer, renovo. Esse primeiro broto que nasceu em meio à morte era chamado de renovo. Então agora você vai entender o que Davi está dizendo. Deus, eu pequei e estou como uma oliveira morta. Calaua, chocala promanassi. Davi está dizendo: eu já frutifiquei muito, eu já derrubei gigante, eu já cortei a cabeça de Golias, já dei muito fruto. Mas é o seguinte, eu estou morto agora. Alguém está dizendo: com esse pecado, Davi nunca mais se levanta. Com esse pecado, Davi perde o trono. Só que tem uma grande diferença entre Davi e Saul. Aleluia. Se você quer saber, diga qual. Muito fraco, diga qual. A diferença é que Davi não tinha o seu coração no trono. O coração de Saul estava no trono, mas o coração de Davi estava em Deus. É por isso que Saul caiu e nunca mais levantou. Mas o Davi, como oliveira, urabacanda, o Davi, como oliveira seca, está clamando e está dizendo: eu preciso de renovo. Renova-me, renova-me, renova-me. Eu preciso de renovo, ó Deus, renova-me. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas Deus não fala com as paredes. Talvez você entrou aqui oliveira seca, você já frutificou, já fez tanta coisa e parou no meio da caminhada, e alguém disse: dali não sai mais nada. Ai, jocala prondurawa. Oh meu Deus, faz isso comigo não. Aí alguém disse: ali não vai conseguir se levantar nunca mais. E nesta noite o Senhor está dizendo: vai nascer um renovo. Vai nascer um renovo. Alguém já pegou desse lado? Vou falar para esse. Vai nascer renovo. Vai nascer renovo. E quando o renovo nascia, a esperança nascia de volta. Quando o renovo nascia, nascia a vida novamente. Quando o renovo nascia, era uma mensagem linda e espiritual. Qual mensagem? A morte perdeu mais uma vez, porque o renovo acabou de nascer. Não, vou melhorar. Na sexta-feira, oh meu Deus do céu, estou sentindo a graça de Deus aqui. Na sexta-feira, ele estava lá no madeiro, e os soldados escarnecendo dele. E ao momento, ele olhou e bradou. Não foi um gemido, não foi uma reclamação. A Bíblia diz: Jesus deu um brado. O teu Senhor não é um coitadinho, não é um pobre coitado. Jesus deu um brado de vencedor, e o brado foi: tetelestai, está consumado. No grego, está feito e não pode ser desfeito. O diabo olhou e disse: morreu a oliveira. Os demônios olharam e disseram: morreu a oliveira. Anás e Caifás olharam e disseram: morreu a oliveira. Mas ao terceiro dia, a Maria Madalena, ai jocalaua,
urabacanda, jocalabaio. Ah não, se você é assembleano pentecostal, eu quero te convidar a você adorar Jesus de verdade aqui hoje. Eu quero te convidar a você abrir a tua boca e adorar Jesus aqui hoje. Ele venceu a morte, ao terceiro dia o renovo ressuscitou. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu vou dar 1 minuto do meu tempo para você adorar, vai. Eu vou dar 1 minuto do meu tempo para você adorar. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu. Nós não estamos aqui porque somos bons, nós estamos aqui porque ele venceu. É o renovo. Eu já estou vendo gente chorando aqui, é o renovo. Eu estou ouvindo línguas espirituais aqui atrás, é o renovo. Eu não sei se você está sentindo o que eu sinto, mas o ambiente aqui é uma atmosfera espiritual. A presença de Deus é palpável. E o que é isso? É renovo. É renovo. É renovo. É renovo. Vou ficar até no renovo até você reagir. É renovo. É renovo. Tem renovo para tua casa. Tem renovo para o teu casamento. Tem renovo para o teu ministério. Tem renovo para a tua vida financeira. Tem renovo para tua vida espiritual, tem renovo para a tua vida profissional. Esta noite Deus marcou para dizer: a morte perdeu, tem renovo. Urabacanda, arabaxanda, jocalambrando, oromandasse, urabacanda, arabaxanda. Nesta noite, há renovo de Deus para a tua vida. O renovo nascia. Isso aqui é lindo, vou encerrar. O renovo nascia sozinho, só ele. É por isso que ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Ah, para de graça. Tem gente que não sabe, tem crente hoje que nem sabe porque Jesus ressuscitou. Se a gente for fazer uma enquete por aí, aqui não, aqui tem gente boa de Bíblia. Mas se a gente for fazer uma enquete por aí, não sabe responder. Então lá vai. Jesus ressuscitou porque ele cumpriu a lei. E a lei dizia que aquele que cumprisse todos os mandamentos receberia a ressurreição dentre os mortos. Porque senão você ia dizer que houve outras ressurreições antes de Jesus. O filho da viúva de Naim ressuscitou antes dele. Oh meu Deus. No Antigo Testamento, Elias ressuscitou um jovem e Eliseu outro. O Lázaro mesmo, amigo de Jesus, ressuscitou antes dele. Então por que Jesus é chamado de primogênito? Se primogênito é primeiro. E a resposta é: aqueles que ressuscitaram
tornaram a morrer. Teve uns 3 aqui. Aqueles que ressuscitaram tornaram a morrer, porque receberam uma ressurreição através do poder de Deus, por milagre e graça. Mas Jesus é diferente. Ele ressuscitou pelos seus méritos próprios, pela sua vida de santidade, por ter cumprido 613 mandamentos da lei e jamais ter caído em um somente. É por isso que a igreja não tem que cumprir lei. Vou repetir isso aqui. É por isso que a igreja não tem que cumprir a lei. Agora que eu já comecei, eu tenho que falar. É por isso que a gente não tem que pôr chapéuzinho de judeu na cabeça. Se não der para dar glória, não precisa. É por isso que crente não tem que pôr aquele talite, aquele lenço de judeu. Primeiro, que nós não somos judeus. E segundo, que Deus, através de Cristo, nos tirou debaixo do jugo da servidão da lei e nos colocou sobre a lei. E sobre a lei está a graça. Tem alguém aqui que vive nessa graça como eu? Se eu quiser cumprir a lei, eu vou correr uma corrida que já foi ganha. Jesus já cumpriu e recebeu o prêmio, que era a ressurreição. Não adianta eu querer correr, rapaz. Não adianta essa papagaiada de internet que tem gente querendo lá fazer os atos judaicos. Não vai adiantar. Nem templo tem. Ele venceu. Então peraí, se ele venceu, o que sobra para mim? Agora chegou a nossa parte. Se ele venceu, sobra para mim o quê? Pegar carona na vitória dele. Para de graça, ouvi um glória. Ele venceu, ressuscitou. Mas aí ele nos ama tanto que ele nos tornou esposa dele. E aí já não são 2, mas são ambos um. E aí ele se tornou o cabeça da igreja. E se o cabeça ressuscitou, pastor aqui já pegou. E se o cabeça venceu a morte, e se o cabeça foi arrebatado, e se o cabeça recebeu um corpo glorificado, eu vou ficar nisso aqui até você melhorar esse glória a Deus. Se o cabeça venceu e nós somos o corpo, ele disse em João 14: eu vou, mas quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo, para que aonde esteja o cabeça, o corpo esteja também. Para de graça. Eu não sei se você acredita nisso. Eu tenho certeza que eu estou vivendo na geração do arrebatamento. E a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vamos subir. E nós, deixa eu ver quem vai subir. Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver quem vai. Só quem vai. Só quem vai. Só quem vai. Só quem vai subir. Escute, eu encerro agora. Ele é o renovo. Então depois que ele nascia sozinho, ele foi o primeiro. Depois, milagrosamente, outros brotos começavam a aparecer.
Tem um pouco tempo para acabar. Outros brotos começavam a aparecer. Sabe por quê? Se ele é o renovo, o primeiro, os outros brotos somos eu e você. Para de graça. Muita gente entendeu isso aqui. E um deles foi Jó. Jó era profeta, talvez você não saiba, e sacerdote também. Mas isso é papo por outra hora. Jó, ele disse: ainda há esperança para a árvore. Ainda há esperança para a árvore que se for cortada. É que a cantora não leu essa parte, ela foi muito rápida. Ele não disse ainda há esperança para a árvore cortada, mas ainda há esperança para a árvore que se for. Tem uma meia dúzia que está entendendo. Jó estava dizendo assim: a árvore, primeiro do ponto de vista literal, era Jó mesmo. Jó estava na pior, irmão. Seu único companheiro é um caco de telha para coçar suas feridas, não tinha mais nada. E ele está dizendo: ainda há esperança para a árvore. Que árvore? Esta árvore. É agora que vem, vou te dar a oportunidade de melhorar esse glória. Para esta árvore, ele mesmo, que se for cortada. O que ele estava dizendo, pastor meu santo? Ele estava dizendo assim: ainda há esperança para mim, ainda que eu morra nessa situação. Por quê? Porque ainda há esperança para ele, ainda mesmo nessa situação. Aí ele continua: porque ao cheiro das águas. Você não pegou essa parte? Porque ao cheiro das águas. Vou ler o texto. Verso 8 do capítulo 14. Só sei pregar a Bíblia, não sei falar outra coisa. Se envelhecer na terra a sua raiz, como oliveira. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer. Aí vem o verso 9. Ao cheiro das águas brotará. Olha o renovo. Ah, você não pegou, vou continuar. Ao cheiro das águas brotará, vírgula, não estou inventando coisa, só estou lendo a Bíblia para você. E dará ramos como uma planta. O que ele está dizendo? Ainda que esta árvore aqui morra nessa situação, eu posso ficar tranquilo, porque quando o renovo brotar, quando a minha esperança, que é Cristo, ressuscitar. Opa, alguém já pegou aqui. Quando a minha esperança, que é Cristo, olha o verso 7. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. Para de graça. Ainda se renovará. Ainda se renovará, vírgula, e não cessarão os seus renovos, e não cessarão os seus renovos. Não sei se você está pegando isso aqui. Jó estava dizendo assim: essa árvore velha pode morrer nessa situação, mas quando ele, o renovo, ressuscitar, eu sei que eu vou ressuscitar. Ai, Jocalá promanacanto, Urabacanda, Arabachanda. Eu sei que eu vou ressuscitar com ele, e a enfermidade não vai pegar mais essa árvore, a luta
não vai pegar mais essa árvore. Por quê? Porque eu vou ressuscitar, não com um corpo corruptível, que adoece, que sofre, que geme, mas eu vou ressuscitar com um corpo incorruptível, que não sente dor. Esse lado aqui pegou. Que não sente dor, que não fica doente, que não sofre, que não chora. Para de graça, irmão. Que não passa prova. Oh meu Deus do céu, que vai adentrar a nova Jerusalém. Eu não sei se você está pegando isso aqui. É por isso que Paulo escreveu dizendo que a leve e momentânea tribulação não se compara. Oh meu Deus, não se compara com a glória que há de ser revelada à igreja. Oh meu Deus do céu, a leve eu não sei qual é, e momentânea eu não sei qual é, tribulação que você está passando agora, hoje, neste momento, não se compara à glória que Deus tem preparada para você. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para esta igreja, para esta mocidade, para aqueles que amam ao Senhor. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele? Pastor, posso pedir para o pessoal ficar de pé? Se coloque de pé, por favor. Prepara alguém aqui para cantar. Prepara alguém aqui rapidinho para cantar, para a gente encerrar. Davi estava dizendo: eu preciso desse renovo. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas o Senhor está dizendo para você: eu tenho renovo para você. Sabe por que Deus tem facilidade em te renovar? Para de graça, hein? Sabe por que Deus tem facilidade em te renovar e não pôde renovar Davi naquele momento? Porque o que você tem, Davi não tinha. Vou melhorar isso aqui. Porque o renovo, ele aparece visivelmente, exteriormente, ok? Mas antes do renovo brotar, estou sentindo Deus aqui. Antes do renovo brotar, redobre sua atenção, a gente vai encerrar. Antes do renovo brotar, não quer dizer que o processo de renovo já não havia começado há tempos atrás. Ah, para de graça. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, mas não pense que a alma de Cristo ficou pairando, dormindo, num sono profundo, não. Talvez você não saiba, mas Cristo desenvolveu um ministério em alma. Não dá para falar sobre isso hoje. Em alma, Cristo apresentou o seu sangue ao Pai, como o sangue da remissão da nova aliança. Em alma, como Paulo escreveu aos Efésios, Cristo desceu às partes mais baixas da terra, lá no Hades. Isso aqui é violento. Pregou aos espíritos em prisão, dizendo: eu sou o renovo. Zacarias capítulo 6, versículo 12. Zacarias deixa bem claro que o renovo é uma pessoa. Ele diz: ó, ele, falando de Cristo, é o renovo. Para a gente encerrar a conversa agora, antes do renovo aparecer, o processo de renovo já havia dado início. Por quê? Porque o renovo começa de dentro para fora. Renovo não começa fora. O resultado do lado de fora aparece só depois.
Mas o renovo começa dentro. E eu estou pregando desde o começo da mensagem que Deus tem renovo para você. E Deus quer começar esse processo agora. Não de fora para dentro, mas de dentro. Alguém está entendendo aqui? Nesta noite, o Senhor quer fazer com você o que Davi desejou no Salmo 51 e não pôde receber. Olha que graça Deus te deu. Olha quão agraciado você é. Ao Deus do meu amor. Nesta noite há renovo. Nesta noite, de dentro para fora, Deus começa um processo. Ao Deus da minha Urabacanda, arabaxanda, lá na sepultura ninguém via, mas o renovo já estava levantando. Lá na sepultura ninguém via, mas o renovo já estava tirando o lenço. Lá na sepultura ninguém via, mas o renovo já estava dobrando o lenço, dizendo: daqui a pouco Pedro chega, daqui a pouco João chega, vou deixar o lenço dobrado. Os anjos desceram, removeram a pedra, assentaram na pedra. O renovo saiu da sepultura, vestiu a roupa de jardineiro e disse: a qualquer momento a Maria vai chegar. Ai, meu Deus do céu, a qualquer momento aquela que precisa de renovo vai chegar. E quando as Marias chegaram, elas procuravam Jesus morto, elas procuravam o corpo morto. Mas quando o anjo olhou para ela, o anjo disse: ei, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Quem pode adorar? Quem pode adorar a Ele aqui? o Espírito. Levante a tua mão e feche os teus olhos, vai. Ali adorarei. Tudo que tem fôlego louve o Senhor. Através do teu louvor, Deus vai te renovar hoje. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Eu adorarei. Aumenta o volume da adoração, vai. Na minha vida. Isso. Me compreender. Nenhuma explicação. Uma mão é pouco, levanta as duas e adore, vai. Declare isto. Que desce como fogo. Ele desce como fogo hoje. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Adore. Espírito, Espírito.